do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez aí, nós estamos juntos para agora estudarmos um assunto de importância para alguns, de menos importância para outros, desprezado por outros. É o assunto sobre a lei, sobre a Torá. Irmãos, primeiro nós temos que saber o que significa lei. A lei significa instrução. Né? Torá significa lei, significa instrução, mas a palavra principal é essa. Instrução. Deus ele veio instruir ao seu povo, não só ao seu povo, mas Deus veio instruir a humanidade. E essa instrução, ela vem através da lei. Então vamos lá, irmãos, para nós não perdermos tempo. Quando a Bíblia diz que na criação Adão estava no Jardim do Éden, e quando Adão estava no Jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que na viração do dia, está em Gênesis, na viração do dia Deus descia e Deus conversava com Adão. Irmãos, pense nisso, na grandeza disso. Deus sai do seu trono, Deus sai do seu céu, da posição que ele está acima de todos os céus. E no judaísmo dizem que são 7 céus, nós entendemos por 3, mas no judaísmo diz que são 7 céus. Então ele sai dos céus, desce, vem até a terra com a sua comitiva de anjos, porque ele não vem só, Deus nunca veio só. Ele vem com uma comitiva de anjos, tanto é que na criação, os anjos também estão na criação, louvando o nome dele quando ele recria a terra. Isso está em Jó. E ele desce, conversa com Adão, e nessa conversa com Adão, a gente não sabe quanto tempo durou essa conversa, quantos dias duraram essa conversa, mas ele vem instruindo a Adão, conversando com Adão, instruindo a Adão. Essa instrução e essas conversas que ele teve com Adão, logo depois que Adão é expulso do Jardim do Éden, você vê que ele vai conversar, Deus ele vem conversar agora com Caim, para alertar Caim com relação ao pecado do homicídio, porque estava já o desejo no coração de Caim, batendo no coração de Caim, para matar seu irmão Abel. Ou seja, aquilo que Paulo traz para nós em Coríntios, que as fortalezas do adversário estão na nossa mente, ele já estava trabalhando na mente de Caim para matar a seu irmão. E aí o Senhor manda ele guardar o coração dele. O pecado já está à porta do teu coração. Cuidado, guarda. Por isso que em Provérbios você lê, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deus ele não vai evitar isso, irmãos. Quem tem que evitar somos nós. O mau pensamento ele vem na nossa mente, porque o diabo lança, ele joga. Ou você procura, ou você vê, ou você vai atrás. Porque tem laços e tem ventos que eu procuro. Não é que o diabo armou, eu procuro isso. Então Deus ele alerta Caim. Só que não adiantou nada. Caim acabou pecando. E você percebe que depois desse pecado, depois que Caim mata seu irmão, que o sangue de Abel, ele vem clamando na terra, Deus, ele mais uma vez, a Bíblia nos diz que Deus, ele vai lá e falar que o sangue do irmão dele estava clamando. Conversa com Caim, dá a sentença a Caim, e depois você não vê mais na Bíblia o Senhor se manifestar da maneira que ele se manifestou, vindo na terra como ele vinha. Você vê que tem o Espírito Santo vindo, depois tem, eles chamam de teofania, que é uma outra coisa, é como se Deus descesse para conversar com Abraão, para falar com relação à destruição de Sodoma e Gomorra, mas na realidade não foi Deus, ele não saiu do seu trono, e enfim, etc, etc. Mas a lei, nós não vamos entrar nisso agora. A lei, irmãos, a Bíblia diz que ela foi dada primeiro uma lei oral. O que é uma lei oral? É uma conversa. É a conversa que eu tive, que Deus teve com Adão. E foi passado de geração para geração.
A Bíblia diz que depois foi passado de Adão, passado para seus filhos, até chegar a quem? Até chegar a Noé. Até chegar a Noé, irmãos. E quando Deus viu no capítulo 6 de Gênesis, né, que a terra estava de uma forma com muita violência, e depois nós vamos, Deus permitir também falar sobre isso, ou colocarmos vídeos sobre isso, com muita violência, existiu algo muito terrível no capítulo 6 de Gênesis. Existem duas teorias para o que aconteceu, e eu particularmente acredito em uma. Noé já sabia disso. Noé já tinha sido instruído pelos seus pais, pelos seus antepassados, que veio desde Adão, a respeito dessas leis que Deus queria que a humanidade obedecesse, só que não obedeceu. Uns guardaram e outros não guardaram. Uns obedeceram e outros não obedeceram, mas até então não havia nada escrito. Era tudo passado de pai para filho. E aí o que acontece? Deus manda Noé construir a arca, Noé constrói essa arca, e depois que Noé constrói a arca, quando a arca para no monte Ararat, quando a arca descansa ali, está lá até hoje, é um monte congelado, tem muito gelo, tem muita neve, mas já foi descoberta a arca de Noé, está lá, só que ninguém, enfim, não tem como você descongelar o monte, não tem como você tirar a arca de lá, mas já foi descoberto. Se você for no YouTube, você vai ver. Tem vídeos lá com alguns cientistas pegando partes da arca. Então o que acontece? Imagens de satélite, etc. Só que quando Noé sai da arca, quando Noé sai da arca com a sua família, e até então não estava congelado, porque senão ele não tinha saído, quando ele sai naquele monte Ararat, que ele desce, a Bíblia diz que ele vai se embriagar, ele planta uma vinha, os animais saem e começa tudo novamente. Só que a Bíblia diz que ele se embriaga devido ao que aconteceu, devido ao que ele viu, devido ao que ele escutou, né? Você tem noção daquilo que ele escutou? As pessoas gritando, muita chuva, gritaria, enfim, e depois você vê aqueles corpos boiando, enfim, de todas as pessoas que estavam ali, que foram mortas afogadas. Então realmente é algo assim muito terrível, marca a gente. E Noé passou por isso. Ele teve esse trauma, por isso que ele bebeu, se embriagou, enfim, foi uma forma de esquecer. Depois teve o evento do filho dele, né, que viu ele nu, e algumas pessoas falam que a Bíblia diz que o filho viu ele nu, só que na realidade no judaísmo vai mais além, diz que ele teve relação com o pai. Olha, coisa terrível, por isso que ele recebeu a maldição que ele recebeu. Não foi só porque ele viu nu, foi porque ele teve relação com o pai. Mas enfim, e aí o que acontece, irmãos? É dada a lei para ele, a lei noética. Deus dá uma lei noética, né? E eu vou publicar essa lei no nosso grupo. As 7 leis noéticas. E essas leis eram leis para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Só que, mais uma vez, não respeitaram, não obedeceram. Então Noé ele vai passando de geração em geração até chegar a Moisés. E quando chega a Moisés, é que Deus dá a lei escrita. Deu para você entender? Então antes era a lei oral, aquilo que era falado, passado de geração para geração. E agora, através de Moisés, vem a lei escrita, que são 5 livros, né, da nossa Bíblia, os 5 primeiros livros, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então o que acontece? São essas leis que foram dadas a Moisés e que os judeus respeitam e que os judeus tentam cumprir até hoje. O que você tem que botar na cabeça, irmãos, é que o nosso texto aqui ele se encontra, eu nem falei, em Mateus capítulo 5, de 17 até o versículo de número 20. O que você tem que botar na cabeça é o seguinte: são 613 leis, e dessas 613 leis, 300 e tantas, para nós, não tem mais efeito nenhum, porque foram leis que foram criadas na época que o templo estava de pé, e o templo está destruído. Ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né, pelo general Tito e as suas tropas romanas, que arrasou com Jerusalém. E aí o que acontece? Então, para nós não tem mais efeito nenhum. Algumas outras leis, elas ainda são guardadas, tá, pelos judeus ortodoxos, que levam à risca pela interpretação deles, e os judeus messiânicos, algumas ainda são guardadas pelos judeus messiânicos. Só que nesses últimos dias,
a Bíblia diz que haveria um interesse das outras nações, pelos gentios, né, por aquilo que vinha de Deus. Por isso que você está vendo hoje muita gente estudando hebraico, muita gente indo atrás do hebraico, indo atrás do original, muita gente querendo saber mais sobre Jerusalém, sobre Israel, porque nos últimos dias, antes da volta do Senhor, isso iria acontecer. Isso iria acontecer. E está acontecendo. Né? Graças a Deus por isso. Outra vez eu posso falar até sobre isso daí. As raízes da fé que foram quebradas e como foram quebradas. Isso aí você estuda com relação à história da igreja. Então o que acontece? O Senhor ele fala o seguinte, vou ficar nesse versículo aqui, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então é um i, que em hebraico se chama Yud, ou um tio. Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. Então o que acontece, irmãos? Não tem como eu separar o Novo Testamento do Antigo Testamento. Não tem como eu falar assim, não, agora eu vou estudar só o Novo Testamento, ficar só no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento já passou, não vale mais, né? não tem mais validade nenhuma. Irmãos, não existe isso. Não existe. Não adianta, porque se nós formos estudar a Bíblia, se você for ver o que acontece, você vai perceber que Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, a lei é judaica, e depois, quando iniciou-se, né, a igreja, eles pregavam, ensinavam a lei, e etc, etc e tal. Então o que acontece? Não tem como a gente se ver livre disso, irmãos. Não tem como. O que aconteceu foi o seguinte, Jesus ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. A Bíblia diz que a lei ela termina nele, acaba nele. Mas ele veio cumprir a lei, porque ele mesmo falou, eu não vim abrogar. O que é abrogar? Eu não vim anular. Eu não vim revogar. Não. Eu não vim por fora de uso. Não, mas ele veio cumprir a lei. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. A lei termina nele. Acabou. Nele foram cumpridas todas as coisas. Acabou, irmãos. Em 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei. Em Mateus 5,18, enquanto existir a lei. Então o que acontece, irmãos? O que é a lei? A lei simplesmente ela não salvava. A lei ela mostrava para você o pecado que você estava cometendo diante de Deus, os erros, ela apontava os erros. Não faz isso porque você está errado, não faz isso porque você está errado. Age assim, faz assim, procede assim. Mas a lei não salvava. A lei não tinha o poder de salvar. A lei não tinha o poder de salvação para o homem. A salvação ela vem através de quê? Ela vem através do Senhor Jesus. Ela vem através dele. E nele foram cumpridas todas as coisas. Então o que acontece? Para o vídeo não ficar muito longo, irmãos. Existiu bem rápido, se você for em Atos no capítulo 15, você vai ver que os apóstolos eles continuaram ensinando a lei, continuaram indo no templo até o templo ser destruído. Eles continuaram fazendo as mesmas coisas. E aí o que acontece? Eles se reuniam e existia uma igreja sede, uma igreja mãe em Jerusalém, em Israel. Essa igreja ela era presidida, né, o presidente dessa igreja, o rabino presidente, que não era pastor, ele era rabino, tá? Era o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, chamado Tiago. Ele presidia essa igreja, está em Atos no capítulo 15. E aí o que acontece, irmãos? Houve uma discussão, porque os gentios eles começaram a se converter. Os gentios começaram a se converter. E mais uma vez eu vou falar para vocês, é errado quando nós falamos, o judeu se converteu ao cristianismo. Pelo amor de Deus, não fale isso. Não fale isso, porque tudo vem dele. Tudo veio de lá, tudo veio de Israel. Então o judeu ele não se converte ao cristianismo. Pelo amor de Deus. São um dos maiores erros que a pessoa pode cometer. O que acontece ele reconhece Jesus como Messias. Ponto final. Ele reconheceu que Jesus é o Messias. Acabou. É isso que acontece. Ele vai continuar estudando a lei, ele vai continuar estudando a Torá, ele vai continuar estudando o Novo Testamento, ele vai continuar estudando as cartas de Paulo, de Pedro, né, de Judas, ele vai continuar. Mas ele não vai se converter ao cristianismo.
judeu não se converte ao cristianismo, pelo amor de Deus. Tá? Então o que acontece? Eles continuaram com as mesmas práticas, porque eles são judeus, né? São judeus. E aí houve um problema muito sério, porque os gentios estavam começando a se converter. Aí sim, o gentio, o que são os gentios? Somos nós, que não somos judeus, começa a se converter ao Senhor, se converter, receber Jesus como Salvador, reconhecer Jesus como Messias de Israel e se converter ao Senhor, se converter a Jesus, tá? Então o que acontece? Existiu uma discussão muito grande. Nessa discussão, eles estavam discutindo o que iria acontecer. Bom, o que vai acontecer agora? Os gentios estão vindo para cá, estão se convertendo. Então o que vai acontecer? Eles têm que se circuncidar. Circuncidar foi estabelecido por Deus através de Abraão, a descendência de Abraão. Os homens era cortado o cabresto, né, ou prepúcio do seu pênis, tá? Então isso daí é uma circuncisão. Eles vão ter que se circuncidar, eles vão ter que guardar toda a lei. Então houve essa discussão. Essa discussão acabou indo para a igreja mãe, e na igreja mãe ficou decidido, irmãos, 4 coisas extremamente importantes que nós temos que guardar. 4 coisas que foram estabelecidas lá. E isso não é ensinado, isso não é falado, foi decidido pela igreja mãe. A igreja mãe decidiu 4 coisas. Depois você pode ler com calma, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Você pode ler do versículo 1 e vai lendo até o versículo 29, tá? Você pode ler isso daí. Então o que acontece? Foram guardadas 4 coisas. E você vai verificar aqui no versículo 20 que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, idolatria, relação sexual ilícita, comer carne de animal sufocada e do sangue. Então isso foi estabelecido lá na igreja e que todos deveriam guardar, todos os gentios. E o que acontece, irmãos? Naquela época, eles não estavam indo, né? Não existia igreja assim como nós conhecemos hoje, né? Uma igreja, uma denominação, não existia isso. Naquela época, o que existia eram sinagogas. As sinagogas continuaram existiam naquela época. Então o que eles decidiram? Olha, após a reunião, coube ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele estava à frente de todas as decisões. Coube ao Espírito Santo e a nós, ou seja, quem somos nós? Né? Eram os apóstolos, que eles devem guardar essas 4 leis, essas 4 coisas devem guardar, e as demais coisas eles vão aprender nas sinagogas aos sábados, onde era ensinado. Naquela época não tinha congregação, não tinha Assembleia de Deus, Universal, Batista, Presbiteriana, não existia isso. Existiam sinagogas onde os gentios iam para lá para poder aprender. Tanto é que você vai ver Paulo ensinando nas sinagogas. Depois ele teve um problema muito sério nas sinagogas, foi expulso da sinagoga, e aí ele vai para a casa de um irmão, e ali sim ele começa um trabalho desvinculado das sinagogas, e é onde é estabelecida a igreja. Depois vem a igreja de Antioquia, né, que foi uma das maiores igrejas na época, como a igreja de Éfeso, onde a Bíblia diz que pela primeira vez nós fomos chamados cristãos, porque antes nós éramos chamados de os do caminho, ou discípulos de Jesus, tá bom? Então o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que a lei é boa, perfeita e agradável. Tá? Nós não devemos desprezar, Mas um alerta para nós terminarmos, porque ficou muito longo. Tá? Um alerta para nós terminarmos. Por favor, tem muita gente se preocupando. O que eu devo comer, o que eu não devo comer. Eu vou lá para Levítico 11, eu não posso comer esse bicho, tenho que comer esse bicho. Irmãos, em nome de Jesus, tem coisas que vai embaraçar a nossa cabeça. Então não faz isso. Vamos continuar devagarinho, vá aprendendo devagar, degrau em degrau, né? E qualquer dúvida você vai lá devagar. Por quê? Porque nós não vamos nos converter ao judaísmo, tá? Nós não vamos nos tornar prosélitos judeus. O que é o prosélito judeu? É a pessoa que não é judeu que se converte ao judaísmo. Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos simplesmente tratar dos assuntos importantes para nós também, igreja, que foram separados e arrancados desde a época de Constantino. Mas aí depois eu falo, em um outro vídeo. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham absorvido
a importância da palavra de Deus num todo, de Gênesis a Apocalipse, né? Num todo. Jesus ele veio cumprir a lei foi cumprida nele, e ele pega toda essa lei, 613 mandamentos, transforma em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.